Olá, galera aí do terceiro ano do Santa Rita, tudo bem? Como vão? Mais uma vez aqui o professor Tupinambá com vocês e agora nós vamos fazer, tá? Resolução de exercícios referente à nossa videoaula passada, que foi os ácidos nucleicos, ok? Um detalhe interessante que eu sempre falo, antes de começar as aulas ou quando termino, é que mesmo após as aulas práticas, as aulas teóricas, vocês vão ter que estar, por exemplo, aí, né? Realizando os estudos no nosso material, no nosso livro aí do Farias Brito, ok? Que é o nosso livro muito bom. Não esqueçam de fazer essas observações, beleza? Então, nós vamos trabalhar aqui a resolução de questões relacionadas aos ácidos nucleicos, tá? Que foi nossa aula. Também na nossa aula de ácidos nucleicos, nós estivemos ali falando de síntese de proteínas. Eu vou deixar para trazer algumas questões de síntese de proteínas em uma outra aula, beleza? Combinado? Então, vamos dar continuidade aqui a essas nossas disciplinas, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, como está dizendo, resolução de exercícios, aula 13, ácidos nucleicos, belezinha? Bom, nós temos aqui a nossa primeira questão. O que a nossa primeira questão nos diz? Um pesquisador pretende verificar a influência de um hormônio X em um cultivo de células para observar o seu efeito sobre a síntese de ácidos nucleicos totais, DNA e RNA. Para tal, o pesquisador resolve usar a técnica de moléculas radioativas marcadas. Assinale entre as alternativas abaixo a molécula abaixo. Assinale entre as alternativas abaixo a molécula marcada que deve ser utilizada como indicadora, ok? Bom, se eu for trabalhar aqui, tá certo? Como eu estou vendo aqui, ele está falando de DNA, nós temos que entender que DNA ele vai ter as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, ok? Outra coisa, o RNA, no lugar da timina, ele vai ter uracila. Então, ele está me dizendo, um pesquisador pretende verificar a influência de um hormônio X em um cultivo de DNA. E ele quer observar o seu efeito sobre a síntese dos ácidos nucleicos totais. Tá? Sobre a síntese dos ácidos nucleicos totais. Olha que palavra interessante. Quer dizer, que frase interessante, que sequência. Sobre a síntese de ácidos nucleicos totais. DNA e RNA. Ok? Bom, então ele vai fazer uma marcação, tá? Com moléculas radioativas. Agora ele quer saber qual a molécula deve ser a indicadora. Pode ser a ribose? A ribose não é molécula. A ribose é o tipo de açúcar do ácido nucleico. Se for o DNA, o açúcar é a desoxirribose. Se for a RNA, ribose. Por que não pode ser a uracila? Tá? Porque quem vai formar DNA, RNA, é o DNA. Então, eu teria que estar marcando algo que tivesse tanto no DNA quanto nos dois. Então, uracila não existe nenhum e nem outro, ok? Bom, quando se fala em timina, eu não posso, porque a timina, ela tem no DNA? Tem, mas ela tem no RNA? Não. Então, no lugar do RNA vai ser o quê? Uracila. Agora, a adenina, a gente encontra aí nos dois. Então, a resposta para essa questão vai ser adenina, ok? Bom, segunda questão. Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA. Presentes nas células dos seres vivos, sobre essas bases é correto afirmar. Bom, as bases de DNA, por exemplo, existe o que nós chamamos de bases púricas ou pirimídicas, que é a adenina e guanina, e existe o que nós chamamos de bases, vou repetir aqui, bases púricas, só vou fazer uma retificaçãozinha. Bases púricas ou purinas, são as adenina e guanina. As bases pirimídicas, tá? Ou pirimidinas, é a citosina, é a timina e a uracila, ok? Bom, mas existem diferenças de uma base púrica para uma base pirimídica. Então, no geral aí, mais fácil de você identificar essa diferença é que as bases púricas, elas vão ter ligações aí com 3 pontos de hidrogênios, tá? E as pirimídicas, apenas 2 pontos de hidrogênio. Uma outra coisa também é que a quantidade de adenina
que se tem uma molécula de DNA, o correspondente, o DNA é uma molécula, uma fita dupla, né? O seu processo de replicação é um processo semiconservativo, tá? Porque sempre vai conservar metade da fita mãe. Então, é uma fita dupla e a quantidade de adenina que tem numa fita, correspondente na outra, que seria a timina, é o mesmo. Então, se tiver 20 adenina, 20 timina, tá? Se tiver 30 citosina, 30 guanina. Então, são correspondentes aí. Então, ele diz o seguinte: bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e RNA, presentes nas células de seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que: letra A, adenina e citosina são bases púricas. Bom, é adenina e guanina. Então, já paramos por aqui, tá? Letra B, adenina e citosina são bases pirimídicas? Bom, as bases pirimídicas são citosina, timina e uracila. Paramos por aqui também. C, timina e uracila são bases pirimídicas? Sim, eu posso dizer que timina e uracila são bases pirimídicas, ok? Aí, continuando, sendo a timina exclusiva da composição do RNA, bom, timina não tem no RNA, no lugar dele tem que ficar uracila, timina tem lá no DNA, então C está falsa. E letra D, então, é a resposta correta, diz o seguinte: entre os 5 tipos principais de bases nitrogenadas, a adenina e a guanina derivam da purina, por isso são denominadas bases púricas. Então, essa é a correta. E aí nós temos a letra D para responder corretamente a questão de número 2. Bom, na terceira questão nós temos aqui um texto, né? Ele diz: pesquisadores discutem ganhos e riscos da alteração do DNA humano. CRISPR, sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas e interespaçadas regularmente agrupadas. Ocorre quando uma bactéria é atacada por um vírus e sobrevive. Ela guarda pequenos trechos do código genético dele para identificá-lo. Caso haja um novo ataque do vírus, a bactéria libera uma proteína chamada Cas, que corta o DNA invasor como uma tesoura. Essa combinação CRISPR para a identificação e Cas para o ataque pode ser usada para cortar qualquer molécula de DNA, não só as de vírus. Pesquisadores do MIT e de Harvard perceberam isso e tiveram a ideia de usar um método para editar DNA humano, cortando fora mutações indesejáveis e trocando por substitutos saudáveis. A técnica é qualificada como poderosíssima por Oswald Keiichi Okamoto, docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências IB, da USP. Você pode modificar o genoma de uma célula, como um embrião, e colocá-la no útero de um animal, para gerar outro animal geneticamente modificado com aquela mutação, ou com a correção da mutação. Isso já foi feito, por exemplo, em um roedor, gerando uma descendência com o gene corrigido, explica. No teste, foi corrigido um gene responsável pela cegueira em ratos, mas com a correção vieram mais de 1,5 mil mutações acidentais, em nucleotídeos únicos e sem exclusões ou inserções de maior porte, envolvendo trechos com mais de uma letra, já que existe a possibilidade de que a técnica CRISPR-Cas acabe atacando sem querer outros trechos da molécula de DNA. Bom, nós vamos ter uma aula teórica só sobre mutação, ok? Mas é uma questão interessante, por quê? Porque não deixa de envolver aí o DNA, tá certo? Não deixa de envolver aí o que nós estudamos em ácidos nucleicos há pouco tempo. Então ele diz: com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda os itens a seguir. Então ele pergunta qual o aspecto positivo e o negativo do uso dessa técnica de terapia gênica. Então é um tipo de questão que tem envolvimento de ácidos nucleicos, DNA e RNA, tá? É um tipo de questão que tem envolvimento de mutação e é um tipo de questão que também envolve biotecnologia, que é um outro assunto que a gente vai estudar aí mais adiante. De qualquer forma, né, quando se fala em ponto positivo, nessa questão aí, é a cura genética para essa doença, a cegueira do rato. No entanto, como foi observado aí que pode ter ocorrido aí alteração em outros trechos, que aí, como na própria questão diz, 1,5 mil mutações, sem exclusões e inserção de maior parte, então o que pode acontecer?
a desvantagem, porque pode ocorrer alteração do genoma e gerar outros problemas, ok? B. Suponha que o gene envolvido na cegueira em ratos seja constituído de 1000 pares de bases. Olha só, 1000 pares de bases. Se são 1000 pares de bases, significa dizer que vai ter 2000 bases, porque é o par. Então, se é 1000 par, 2000 bases. Destes 1000 pares de bases, 200 correspondem à adenina. Aí olha a pergunta, qual a quantidade de cada uma das bases nitrogenadas nesse grupo? Então, o que você vai entender? Se são 1000 pares de bases, vão ter 2000 bases. Tendo 2000 bases, o que você vai subentender? Então, se tu tem 200 bases de adenina, aqui como foi falado aqui, ó, desses 1000 pares de bases, 200 pares de bases corresponde à adenina. Então, vai ter um total de 400. Se é 200 pares de base, 4, porque dobra o par, 400 adeninas. Consequentemente, 400 timina. Ok? Aí, você vai ter um total de 2.000 menos 400, 1.600. Os 1.600 restantes é 800 para timina, para citosina e 800 para guanina. Então, na resolução dessa questão, na letra A, aspecto positivo, cura de doenças com causa genética. Aspecto negativo, produção de outras alterações no genoma que produzam características indesejadas ou mesmo outras doenças. E quando ele fala na questão que, por exemplo, voltando aqui, suponha que o gene envolvido na cegueira em rato seja constituído de 1000 pares de base. Desses 1000 pares de base, 200 correspondem à adenina. Então, qual a quantidade de cada uma dessas bases nitrogenadas? E justifica a resposta apresentando cálculos realizados na resolução deste item. Então, no DNA, a adenina parece com a timina, tá? Ou a uracila, caso uma das fitas seja de RNA. E a citosina parece com a guanina. Assim, o número de adenina sempre é igual ao de timina ou uracila, como se diz lá no caso do RNA, e o número de citosina é igual a de guanina. Então, a demonstração é, se tu tens 1000 pares de bases, tu tens 2000 bases. 200 bases de adenina, tá? Com 200 bases de timina, vai ter um total de 400 bases. Então, de 2.000 menos 400, sobra 1.600 bases, aonde dessas 1.600, 800 é para citosina e 800 é para guanina. Ok? Bom, aqui é a quarta questão, mas uma coisa interessante que nós temos que observar quando vamos responder questões é sempre ver a figura e ler a figura, interpretar a figura e ver o que a figura está querendo nos dizer. Porque nós podemos sim interagir com a figura e muitas vezes é onde está a resposta. Então, olha só, observe a figura a seguir. Sobre os desenhos no quadro, assinale a alternativa correta. Bom, então nós vamos aqui. Olha o que ele está me mostrando aqui. Eu tenho aqui uma base nitrogenada, mas eu tenho aqui ó, o número 1, o número 2 aqui, como se fosse o genoma, né, e o 3 uma base. Mas observe que o número 1 é uma fita dupla, em hélice. Consequentemente, eu já sei que é o DNA. Então, ele me diz, olha o que ele está dizendo. Sobre o desenho do quadro, assinale a alternativa correta. O desenho 1 corresponde ao ácido desoxirribonucleico, DNA, constituído de duas cadeias de nucleotídeos, unidas uma à outra por meio de pontos de hidrogênio. Aqui já é a resposta correta. Aí, letra B. O desenho 1 corresponde ao ácido ribonucleico? Não, porque ele é fita dupla. O desenho 2 representa a cromatina eucariótica, formada pelo DNA empacotada pelo RNA? Não tem nada a ver aí que eu não estou falando de cromossomo descondensado ou condensado, porque também dá no cromossomo C que tem o DNA, mas aqui não é o caso. O desenho 3 mostra uma pentose, tá? Ele está dizendo, desenho 3 mostra uma pentose do tipo desoxirribose. Bom, pentose, desoxirribose é aqui, tá certo? E o 3 você tem aqui, o 3 você tem não só, você teria, você não tem, você tem uma base aqui. Então, aqui não é uma pentose, tá? Eu poderia ter considerado aqui, mas você vê que é totalmente diferente eu considerar essa pentose. O 3 mostra uma base nitrogenada tipo pirimídica, visto que apresenta 2 anéis. Irá se ligar à pentose para formar um nucleotídeo. Então, o desenho 3,
ele está mostrando uma base nitrogenada, tá? Só que quando ele diz do tipo pirimídica, a base nitrogenada pirimídica, ela não tem 3 anéis, ela não tem 2 anéis, ela teria que ter aí 3 anéis, ok? E ela não vai ter 3 pontos de hidrogênio, ela teria 2 pontos de hidrogênio nas suas ligações. Ok, nós temos aqui, então, não seria uma pirimídica. Aqui, para ter 3, teria que ser uma purina. Então, a alternativa A corresponde à resposta correta para a questão de número 4. Bom, nós temos aqui o número 5. Então, no número 5, você tem uma pentose, né? Você tem aqui fosfato e você tem aqui um nucleotídeo. Então, o diagrama é o DNA. Então, as subunidades X, Y, Z, ele quer saber aí o que é que nós podemos identificar nessa questãozinha aí. Então, aqui você tem fosfato, pentose e base nitrogenada, ok? Se ele disser X é uma ribose, não, ribose é o Y. Y fosfato, não, fosfato é o X. Z pode ser uma timina? Pode, porque é uma base nitrogenada. X aqui não pode ser uma base nitrogenada, muito menos, e Z um nucleosídeo. Não, Z é um nucleotídeo aqui. Então, fora de cogitação. Resposta letra C. Para responder corretamente a quinta questão. Bom, nessa daqui tem um segmento de fita de DNA com a sequência de bases nitrogenadas. Olha a sequenciazinha aqui. Citosina, guanina, adenina, timina, guanina e citosina. Ele quer saber o seguinte: um segmento de fita DNA com a seguinte sequência que já dissemos terá a fita complementar na seguinte sequência. Bom, se é DNA e se ele está dizendo fita complementar, tá? Eu não posso, jamais eu poderia usar algo que tivesse a uracila, como a letra D, beleza? Então, se é a complementação, a citosina vai se ligar com a guanina com a citosina, a adenina com a timina com a adenina, outra timina com a adenina, guanina com a citosina e citosina com a guanina. Então, para a resolução aqui, nós temos a letra A como resposta correta para a alternativa 6, ok? Bom, aqui é uma outra questão onde tem a figura mostra um cromossomo duplicado com 2 pequenos segmentos de DNA, tá aqui, em que suas respectivas sequências de bases nitrogenadas são apontadas. Bom, ele diz, considerando que não houve permutação e nem mutação, é correto afirmar. Olha, a alternativa correta para essa alternativa é a letra B. Okay? Porque ele diz o seguinte, só. Letra A, no segmento 1, a sequência de bases é. Olha aqui. Se tem o Tzinho aqui em cima, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina. Então, a adenina teria que ter uma timina aqui, e não citosina como está começando aqui. A timina teria que ter uma citosina, tá? Então, ou a timina teria que ter uma adenina, que é o que vai ser correspondente, e não uma citosina como tem aqui. Então, a letra A está fora de cogitação. Então, essa sequenciazinha aqui teria que ter adenina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, que é justamente a letra B. No primeiro segmento, as sequências de bases é timina, adenina, guanina, e sua sequência complementar, tá certo? Sua sequência complementar seria timina, adenina, timina, adenina e guanina, citosina. Olha o que vai induzir o erro à questão, muitas vezes você poderia pensar. Ele diz sequência complementar. Aí ele tem esse 2 bem aqui, com essa sequência aqui. Quando ele te diz sequência complementar, onde é que vai o erro de alguns alunos? É pensar que o complementar seria o número 2. E não. Ele está te pedindo para tu resolver aqui no caso, quando ele diz no segmento 1, a sequência de bases é o que vai corresponder com essa aqui. Tá? Essa daqui está ligada com essa, que é o DNA. Então, se aqui é a adenina, aqui vai ser timina, adenina, timina e citosina, guanina. O complemento de que nós formamos é esse aqui. É como se fosse esse outro aqui. Então, no 2, aí ele diz no 2, a sequência de bases é. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui.
Esse aqui é guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina. Então, aqui teria que ser, se repetir essa sequenciazinha aqui. E depois essa daqui, aqui. Então, se você for testando em todas essas outras aqui, nunca vai dar certo. E, como está falando de DNA, jamais podia entrar a uracila, que é RNA. Então, fora de cogitação a letra C, fora de cogitação a letra D, porque tem uracila aqui e uracila ali, não existe no DNA, tá? E no segmento 2, se você fosse começar aqui, você não teria guanina ou citosina ligando com timina que está aqui. Então, é só questão mesmo de bastante atenção para responder corretamente aí essa 7ª questão, beleza? Bom, a 8ª diz: a existência de mutações neutrais de efeitos sinônimos ou substituições sinônimas se deve ao fato. Primeiramente, o que é uma mutação aí neutral? São alterações nas sequências de DNA, mais precisamente num códon presente aí de RNA mensageiro, que resulta no uso de um aminoácido diferente, mas quimicamente semelhantes. Ou seja, como eu mostrei na aula lá de ácidos nucleicos e síntese proteica, um mesmo aminoácido ele pode ser codificado por mais de uma trinca diferente. Tá? Então, mudaria apenas uma base ali, mas não mudaria o aminoácido em questão. Então, seria uma mutação neutra, uma mutação, como eu disse, efeitos sinônimos, algo que não fosse interferir muito. E isso é o que caracteriza um mesmo aminoácido ser codificado por mais de uma trinca, é o que caracteriza ele ser um código genético degenerado. Isso vai fazer com que o código genético nosso seja degenerado. Por quê? Porque mais de uma trinca pode codificar o mesmo aminoácido. O que pode ocorrer também, então? Um outro conceito que eu vou me lembrar aqui agora é que o código genético ele é universal, porque ele é o mesmo para todos os seres vivos. Então, o fato dessas existência de mutações neutrais é caracterizado pelo código genético ser degenerado, pela questão aí de um mesmo aminoácido ser codificado por mais de uma trinca diferente de bases, tá? De nucleotídeos. Então, a resposta correta é letra A. Códon explícitos, RNA mensageiro, não resíduos anticódons, isso aqui não. Tem nada a ver não, porque isso aqui você estaria... O RNA mensageiro, tá? Ele é o códon, que ele vai se interagir com o anticódon, que é o transportador aí em questão. Então, na 8ª questão, a letra A responde corretamente aí. 10. MVP, feminino, com 33 anos de idade, procurou o ambulatório de otorrinolaringologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na Paraíba, com queixa de odinofagia, dor de garganta, e febre há um mês. Durante a anamnese, mostrou-se bastante prostrada e ansiosa com a persistência de suas queixas. O médico prescreveu quimioterápico, ciprofloxacina, 12 em 12 horas por 10 dias. Essa droga apresenta como mecanismo de ação uma enzima topoisomerase, denominada girase, e assim pode-se afirmar que essa droga. Bom, essa enzima aí, topoisomerase também pode ser chamada de DNA topoisomerase, que é uma enzima que desempenha um importante papel, tá, nos processos de replicação do DNA. E aí eu já estou dando a resposta. Que controla o superenrolamento da molécula de DNA. Consequentemente, o ciprofloxacino é uma droga microbiana, sim. Mas é uma droga que vai agir inibindo a replicação do DNA bacteriano, já que eu já disse que ela inibe a topoisomerase, que é DNA topoisomerase, que é uma enzima importante na replicação do DNA bacteriano. Então, letra E responde a alternativa. E por último, ao compararmos materiais genéticos de uma célula do fígado aos de uma célula epidérmica, encontraremos diferenças entre, bom, DNA genômico não, mitocondrial não, porque vai ser o mesmo, RNA ribossômicos vai ser o mensageiro, tá ok? Então, o mensageiro é o único que nós vamos aqui, tá? Encontramos diferenças entre os RNA mensageiro, por quê? Se eu estou falando de células do fígado, o fígado vai produzir suas próprias proteínas, tá? Se for células epidérmicas, você tem ali, por exemplo, o melanócito que vai produzir melanina. Então, a informação do RNA mensageiro não vai dizer que o fígado tem que produzir melanina, elas têm que ser produzidas nessas células aqui. Então, aos RNA mensageiros, que vai trazer a codificação
de determinadas enzimas, proteínas específicas, tá? Para cada local de atuação. Por isso que a resposta é RNA mensageiros. Terminamos essa bateria de exercícios, tá? Não esqueçam de ir aos livros, aprofundar mais os conhecimentos. Deixo aqui um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Ok, pessoal? Pois até mais, tchau, tchau, um grande abraço a todos.